Meus irmãos, nós vamos ler um texto da palavra do Senhor. Hoje eu estou aqui com esse, como chama isso aqui? Headset, né? Estou aqui com esse negócio aqui, vamos ver se dá certo. Fica bom, porque fica mais livre, né, para falar assim. Vamos ler um texto da palavra do Senhor, que está em Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Nós vamos falar em mais uma parábola, não é? Que o Senhor Jesus nos ensinou, nos explicou, de fato, com relevância para o nosso tempo presente. Eu quero tratar com vocês, capítulo 15 de Lucas, versos 11 a 32, mas eu quero falar com vocês sobre o tema. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Tudo bem? É uma parábola conhecida da igreja. Vamos ler o texto? Diz assim a palavra do Senhor. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos seus bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Verso 16. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Preste bem atenção nesse detalhe. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe: que era aquilo? E ele informou: Veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar, saindo, porém, o pai procurava então conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandastes matar para ele um novilho cevado. Os 2 últimos versos. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque este teu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Amém? Curve sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Deus querido e Deus eterno, mais uma vez, Senhor, diante da Tua presença, nós estamos aqui reunidos para ouvir também a orientação da Tua palavra. Instrua o nosso coração, Pai, fala conosco de forma ímpar, para a qual nós venhamos cravar esta palavra no coração e obedecermos e praticarmos, termos ações práticas que Te honrem e Te glorifiquem. Senhor, nos ajuda no entendimento desta passagem, dessa parábola, desse texto,
através da iluminação do Teu Espírito Santo, nos auxiliando na compreensão do que o Senhor quer falar conosco. Que nós venhamos diminuir e o Senhor venha crescer, seja a Tua voz a falar ao coração dos Teus filhos, ou até mesmo de encontro ao coração dos filhos, confrontando, consolando, ajudando, auxiliando em todo momento, que a Tua palavra produza o efeito pela qual foi lida e agora será exposta. Senhor, que nós possamos nos alegrar com a instrução da Tua palavra e verdadeiramente compreender que a Tua palavra é santa, viva e eficaz e nos conduz aos caminhos necessários. Pai querido, o Teu povo está aqui sedento para ouvir mais uma vez uma porção da Tua palavra. Sê conosco, Pai, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, nós lemos um texto que vocês conhecem bem. A parábola do filho pródigo, como assim é conhecida, passagem do filho pródigo, como você queira chamar, é algo que nós conhecemos. Nas nossas leituras do dia a dia, até as crianças, não é? Daquelas histórias mais comuns, que elas aprendem desde a pequena idade, da tenra infância, a passagem ou a parábola do filho pródigo está entre elas. Eles aprendem ali Noé, aprendem, não é? Moisés, Sansão e o filho pródigo também, que figura dentre essas passagens que eles estudam, sempre aprendem. Então não é algo novo para nós lermos a passagem do filho pródigo. Mas o fato é que as lições contidas nessa passagem aqui, elas são elementares para a nossa caminhada cristã. São elementares para a nossa vida cristã. São elementares para que nós possamos, então, observá-las e, acima de tudo, obedecê-las. Uma coisa é nós escutarmos, ouvirmos, né? Escutar é ter total atenção. Outra coisa é nós praticarmos. Então, nós não devemos ser ouvintes esquecidos, mesmo que nós já saibamos a passagem, a parábola do filho pródigo. Mas é importante dizer que quando Jesus aqui ele contou essa parábola, a parábola do filho pródigo, ele estava cercado por um grupo de publicanos. Ele estava também cercado por um outro grupo de pecadores que se reuniram exatamente para ouvi-lo. Jesus é de saber que sempre ensinava por parábolas, não é? Sempre utilizava elementos do cotidiano, figurativas, ali para tratar das realidades do reino, para falar exatamente das realidades do reino. E veja, esse grupo em especial, não só eles, mas esse grupo de publicanos, não é? Esse grupo aqui de pecadores, estavam também cercados por outro grupo de fariseus, que estavam acompanhando. É claro que os publicanos e os pecadores estavam prontos e dispostos, naquele momento, em especial, a ouvir Jesus. Os publicanos, como vocês já sabem, eles eram cobradores de impostos, em especial judeus, que trabalhavam para o governo romano. É fato que nem todos os publicanos eram honestos nessa relação de cobrança. De repente chegavam lá e deveriam cobrar uma moeda, acabavam cobrando duas do seu próprio povo, uma ficava para ele, né, no bolso, outra ele entregava a Roma. Isso era comum acontecer entre os publicanos. Por isso, inclusive, os judeus odiavam muito os publicanos, em especial os fariseus, líderes religiosos daquela época. Odiavam os publicanos, a ponto de chamá-los de traidores da nação. Estavam, a exemplo ali, praticando essa cobrança a mando de Roma, que estava ali comandando, né, aquela área como um todo, estavam debaixo do jugo romano, e naturalmente aqui eles também fraudavam ou defraudavam o povo. Nós vemos vários publicanos na Bíblia Sagrada, nominalmente, inclusive, falando. Zaqueu, já falamos aqui a respeito de Zaqueu, era um deles. Inclusive, Zaqueu, quando Cristo o encontra, ele fala, olha, se eu defraudei alguém, eu quero restituir 4 vezes mais. Certamente, né? E Zaqueu era chefe dos publicanos. Se um publicano já fazia isso, imagina o chefe dos publicanos. Percebe? Então, a figura do publicano não era bem quista, não era bem aceita pela sociedade judaica, assim como esses outros pecadores, né? Os pecadores aqui em si, eles eram pessoas que normalmente eles eram marginalizados diante da sociedade. Pessoas de má reputação na sociedade. Eram pecadores. Até porque todos nós somos pecadores, nós sabemos. Mas essas pessoas em especial, à vista dos judeus, eles eram tidos como pessoas de má reputação. Pessoas que não, eles estão à margem da sociedade, não servem para estarem conosco. Essas pessoas aqui não possuíam um padrão de vida aprovado pelos religiosos daquela época, os pecadores. E não somente isso, por isso elas eram excluídas por esses religiosos da época e mais além. Os judeus aqui orientavam
que as pessoas que não eram marginalizadas, que não estavam nesses grupos, sequer ter contato com essas pessoas. Não tenham nem contato com elas. Quanto mais comer com elas. Quanto mais estar junto com elas. Não façam isso. Na verdade, os rabinos até se eximiam de ensinar essas pessoas. Então estavam lá os pecadores, os publicanos, os próprios rabinos não queriam ensinar esses pecadores e muito menos a esses publicanos, porque achavam que eles eram imerecedores. Percebe? E Jesus estava tratando exatamente com esses, falando dessa parábola. No entanto, Jesus aqui fazia diferente. Jesus aqui contrariava aquela religiosidade hipócrita, aquela religiosidade vazia. Jesus não apenas tinha contato, mas também comia com elas. Além de ter o contato que era recomendado que as pessoas não tivessem, ele comia com elas. E mais além, ele buscava essas pessoas. Ele buscava. Foi assim com Mateus, por exemplo. Mateus era um publicano. Ele fez isso com Mateus. Buscou Mateus, um escolhido para compor, inclusive, aquela comissão de 12 discípulos. Você lembra? Mateus era um publicano. Jesus fez exatamente isso com ele. Então, esse tipo de comportamento aqui escandalizava, e não pouco, escandalizava muito os fariseus, os doutores da lei. Eles ficavam aqui indignados e frequentemente questionavam Jesus acerca disso. Frequentemente, não é o único texto. Frequentemente eles falavam. O capítulo 15 do Evangelho de Lucas aqui foi apenas mais uma dessas ocasiões. Mas veja, os rabinos da época concordavam que Deus recebia o pecador arrependido. Eles concordavam. Isso não era um contrário a isso. Deus recebe o pecador arrependido, rabino? Sim, recebe. Mas eles não compreendiam que o próprio Deus é quem buscava tais pecadores. Era isso que eles não compreendiam. Percebe? Jesus então respondeu àqueles religiosos contando 3 parábolas, da qual entre elas está a parábola do filho pródigo. Essa que estamos tratando aqui. As 3 parábolas, inegavelmente, elas transmitem uma mensagem central. Qual a mensagem central? O extraordinário amor de Deus pelos perdidos. É exatamente isso. Nas 3 parábolas que ele conta, em especial essa. Esse aqui certamente é o ensino principal da parábola do filho pródigo. Mas dado esse pequeno contexto, permita-me fazer aqui um pequeno resumo, agora, da história do filho pródigo. Veja bem, a parábola do filho pródigo conta aí, como nós lemos, de um homem que tinha 2 filhos. Está aí no texto que acabamos de ler. Um dia, o filho mais novo, ele pediu então a parte da herança e foi embora. Curte a vida, foi isso que ele fez mesmo. Pai, dá-me minha parte que é minha. Eu quero a minha parte da herança. O pai em vida, preste bem atenção. Para curtir a vida. Para viver dissolutamente, como o texto diz. O jovem aqui gastou tudo, inclusive, em seus prazeres e acabou na pobreza. Nós lemos isso. E veja, depois houve uma fome no lugar onde ele estava, na nação onde ele estava, no país onde ele estava, e aqui ele não conseguiu nenhum emprego para sobreviver, senão cuidar de porcos. Ele se agregou a alguém que tinha uma criação de porcos, que cuidava de porcos, de repente até arrendava porcos, tá certo? E ele fez o quê? Foi submetido a algo que ele sempre era ensinado. Ele estava no contexto judaico. Era um animal impuro. O porco é um animal impuro. Olha o ponto que ele chegou. Cuidar de porcos. E mais, desejar se alimentar da comida dos porcos, que era o pior. Olha a fome que chegou ali, naquele país, naquela nação, e em especial, ele não tinha mais posses. Ele gastou. Trazendo aquele contexto do que a juventude fala. Ele torrou o dinheiro dele inteiro com coisas que são superficiais. Foi isso que ele fez. Ele queria viver uma vida fora, longe, distante do seio do pai, da presença do pai. Foi exatamente isso que ele fez. O jovem rico aqui ficou com tanta fome que ele pede, né? Ou pede não, ele imagina, ele quer, ele deseja, não está dizendo que ele comeu, mas ele desejou comer as alfarrobas, a comida dos porcos. E aí ele decidiu, ele pensou, ele se arrependeu, a gente vê isso. Querendo voltar ao lar, pedir perdão ao pai, pedir perdão a Deus, claro, e pedir também que o pai o fizesse como um dos trabalhadores. Ele retorna. Quando o pai o vê chegando de longe, ele correu ao encontro do filho. Recebeu o filho, não com tristeza, mas com alegria, como diz o texto.
O filho aqui pediu perdão e tentou pedir um emprego ao pai. Mas vocês perceberam uma coisa no texto? Antes de ele pedir, ele maquinou. Eu vou chegar lá, eu vou falar, pai, pequei contra o céu, pequei perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, vírgula, faze de mim um dos teus trabalhadores. Ele foi na ideia de pedir um emprego. Mas antes de ele pedir um emprego aqui, o pai o interrompeu. Você percebeu isso? Antes de ele pedir, olha, me faze um dos teus trabalhadores aí, que eram trabalhadores, inclusive, temporários. Antes de ele fazer isso aqui, chamando os servos a trazer a roupa rapidamente, o pai fez isso, uma roupa nova para o filho preparar uma festa. Foi o que o pai fez. O pai não estava zangado. O pai não estava aqui desiludido. Mas ele estava feliz porque o seu filho tinha voltado em segurança, com saúde, como o texto diz. Quando o filho mais velho, então, chega do trabalho, ainda nesse resumo do que acabamos de ler, a festa já tinha começado. Já estava rolando a festa. A festa já tinha começado. Ele ouviu que seu irmão mais novo ele tinha retornado, voltado. Ele pergunta, o que é esse negócio aí que está acontecendo? Então, teu irmão veio aí, teu pai, né? Uma festa para ele, aquela coisa toda. E em vez de ele se alegrar como o pai se alegrou, ele fez o caminho inverso. Ele ficou zangado, ficou bravo. Seu pai veio falar com ele, explicou a ele exatamente o que estava acontecendo. Ele falou, mas pai, eu fiz tudo aqui, eu faço tudo para te agradar, eu não cometi nenhuma falta grave. Resumindo, foi isso que ele disse. Este teu filho, foi gastar com as meretrizes. O texto não diz claramente que ele foi gastar com as meretrizes, mas o filho mais velho diz, ele foi gastar com as meretrizes. Percebe como estava o coração desse filho mais velho? Agora ele se sentia injustiçado, porque o seu pai tinha feito uma festa por mão, supostamente ali na mente dele irresponsável. Somente aqui porque tinha voltado para casa ele ficou bravo. O pai explicou que tudo que ele tinha, inclusive ele pai, pertencia ao filho mais velho. Não estava desassociado. Mas a celebração era importante porque antes era como se o filho mais novo ele estivesse morto e agora ele tinha revivido. Ele tinha voltado à vida. Era por isso que a celebração era importante. Era isso que o pai estava dizendo, comemorando, celebrando, jubilando. O pai não estava celebrando aqui, preste bem atenção nisso. A gente ouve por aí afora algumas coisas. O pai não estava celebrando os erros do filho mais novo. Ele não estava celebrando o erro ou os erros do filho mais novo. Ele estava celebrando a mudança de vida do filho mais novo. Você percebe? Ele não estava falando, olha que maravilha, ele errou, não, mas tudo bem. Ele não estava celebrando o erro do filho mais novo. Amor não é passar a mão na cabeça. Ok? Não é. Ele estava celebrando a mudança de vida do filho mais novo. Era isso. Essa parábola, então, agora permita-me trazer a vocês alguns simbolismos, para ficar mais claro aqui nas nossas aplicações. Essa parábola aqui tem alguns simbolismos importantes. Por exemplo, esse pai semelhante ao Pai Celestial, amoroso, que espera, que dá perdão, que recebe com alegria. Mas não somente isso. O filho mais novo assemelha-se exatamente àquilo que é ponto central nessa parábola e nas outras duas que Cristo contou, aos perdidos, aos transgressores, percebe? Decidido, então, esses perdidos e transgressores buscar satisfação longe da casa do Pai, longe do ambiente onde está o Pai, longe da presença do Pai, longe da mesa do Pai. São os perdidos. Só que a alegria ela é curta na terra em que a pessoa tenta fazer isso. Nada preenche o vazio na ausência do Pai. Mas o filho mais velho, é interessante como Jesus contava essa parábola de uma forma gradativa e crescente. O filho mais velho aqui ilustra o espírito orgulhoso, o espírito depreciativo dos religiosos, dos fariseus, que estavam aqui detestando a presença de Jesus diante dos pecadores e se julgando até melhores, mais dignos do que os outros. Era exatamente isso. Embora Jesus estava com os publicanos e os fariseus, tinha uma outra turma lá atrás. Os publicanos e pecadores, tinha uma outra turma lá atrás, os fariseus, que viam isso como algo depreciativo. Percebe? Ilustra exatamente isso. Agora, se nós formos verso a verso, antes de aplicarmos aqui, nós vamos verificar, por exemplo, no verso 11 e 12, em especial no 12, se puderem reproduzir, para nós acompanharmos.
O verso 12 aqui trata de algo excepcional. Olha lá o que está escrito. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte dos bens que me cabe. E eles lhe repartiu os haveres. Vai para mais um. Olha lá. Passado não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens. Até aqui já é suficiente. Vocês percebem isso? No verso 12 aqui, nos mostra que o filho mais novo, ele tinha um plano, não era aleatório. Embora esse plano não fosse bom, mas ele tinha um plano. Ele queria sair de casa aqui porque ele estava cansado na vida no lar, com o pai. O filho mais novo aqui se sentia preso, amarrado e queria ser livre. Então ele pediu a herança do pai. Tem direito aí? Tem direito. Então eu quero a parte da minha herança. Eu quero exatamente isso. Quero a parte da minha herança. E ele tinha aqui direito a 1/3 da herança. Preste bem atenção agora. Quando o pai dele morresse, ele tinha direito a 1/3 da herança. Quando o pai falecesse, viesse a óbito. Porém, ele não esperou. Em vida mesmo, ele pediu a herança ao pai. Foi uma atitude completamente desrespeitosa, sem dúvida nenhuma. Ele não se importou aqui com o pai dele, não está nem aí. Ele queria o recurso que o pai podia oferecer, mas não queria a presença do pai. Está entendendo? Ele não quis saber se o pai, de repente, estava contando com ele, o filho mais novo, não é? Olha, eu vou chegar à velhice, de repente, como é natural, o filho mais novo poderia cuidar do pai, estar ali junto com o irmão, com outros mais funcionários do pai, cuidando do pai. Ele nem pensou nisso, em amparar o pai na velhice. Os planos deles aqui eram mais importantes do que cuidar do pai que tanto cuidou dele. Percebe? Ele amava mais a si mesmo do que ao pai. E ele quebrou os mandamentos do Pai Celestial. Foi exatamente isso que ele fez. A divisão proposta para o filho aqui, inclusive, era muito difícil. Por quê? Se nós notarmos aqui, ele tinha direito a 1/3. 1/3, quando o pai morresse. Mas o pai, em vida, deveria ser dividido aqui de uma forma um tanto quanto diferente. Não é? A situação aqui afetava todo o lar, porque ele precisava dividir em 9 partes. Então, o pai deveria se desfazer da 9ª parte. Foi o que ele deu àquele filho pródigo. Tendo que vender, de repente, arrendar algumas questões, ele fez algo antecipado que não deveria fazer. Olha o problema que ele causou, inclusive, no lar. Toda a propriedade aqui deveria ser dividida só para que a 9ª parte fosse dada àquele filho. Se ele tivesse morrido, seria 1/3 da parte. Mas, enquanto ele estava em vida, era a 9ª parte. Percebe o problema que foi causado aqui? Uma dificuldade que foi causada, uma situação que afetava todo o lar, inclusive com um pai que nunca deixou absolutamente nada faltar para o filho. Olha o que ele fez. No verso 13, que acabamos de ler ali, uma parte dele, nós encontramos o filho mais novo saindo de casa, saindo da sua terra, com liberdade, entenda, com o recurso de viajar por aí afora. Foi exatamente o que ele fez. A atitude dele aqui foi completamente inconsequente. Ele ajuntou o que tinha. Ele não deixou nenhuma reserva na casa do pai. Não, peraí, eu peguei aqui, mas vou deixar uma reserva, porque caso o meu plano dê errado, eu retorne e aí eu posso voltar dignamente. Não, ele levou tudo. Tudo que era cabível a ele, né? Levou. Esse filho mais novo aqui viveu de forma dissoluta, da maneira que parecia melhor para ele. E aí entra num caminho de ruína. Não podia ser diferente. No verso 14, você vê isso. Depois de ter consumado tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e começou a passar necessidade. Ele consumou tudo, toda a 9ª parte que o pai deu a ele. E aí, no lugar onde ele estava, veio uma grande fome e ele começa a passar necessidade. O princípio, a ruína dele. No verso 14, nós temos notícias disso. Os recursos acabam. Tinha gastado tudo para necessidades que talvez eram duvidosas, né? O dinheiro acabou. A grana acabou, né? Se fosse hoje. Acabou. Para piorar, ele estava numa terra que não era dele. Era uma terra estrangeira. Ele não tinha um amigo que podia ampará-lo. Não tinha. Ele não tinha mais aquele status, não é? Ele não tinha mais a herança. O desejo aqui enraizou no coração dele, desejo errado, é claro,
a ilusão. Ele estava embora, a alegria foi embora, arruinou a vida dele e ficou em solidão. Talvez quem não conhecesse a história, permita-me aqui a questão da inferência, poderia falar, nossa, mas coitado, né? Mas olha o que ele fez. Ele se foi, se agregou, está no verso 15, a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos para guardar porcos. Como já disse a vocês, sem ser repetitivo, era algo totalmente desconexo ao judeu. Porcos, animais impuros, humilhação ele passou. Olha a humilhação que ele passou. Por conta da inconsequência dos seus próprios atos. Preste-me atenção. Inconsequência dos seus próprios atos, das suas próprias ações, foi lá cuidar de porcos. Ele desejava comer alfarrobas. Estava com fome para desejar isso, para se submeter a isso, desejando comer alfarrobas, comida que é de porco, não é de gente, não. Queria comer isso. Verso 16, nós somos informados que ele sentiu fome, desejava comer isso, não é que ele comeu, como eu já disse, mas ele desejava comer. Mas o ponto aqui, ápice talvez, foi o que está descrito no verso 17. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura? E eu aqui morro de fome. E daqui em diante, ele cai em si. O cair em si, exatamente que não parte somente dele, é claro que não. Na verdade, não parte dele. Uma força maior, evidentemente. O próprio Deus, já trazendo aqui na aplicação para nós, é que tira a escama dos nossos olhos. O pecado nos cega. Mas é Deus que tira a escama dos nossos olhos. Ele cai em si, não é? No grego original é como se ele tivesse recobrado o senso, recobrado a consciência mesmo. Mas espera aí, o que é que eu estou fazendo? É como se fosse assim. Foi exatamente o que ele fez. Caiu em si. Nós vemos que ele sente saudade de casa. A gente vê isso. Ah, então arrependimento é quando eu faço coisa errada e sinto saudade. Não estou dizendo isso. Olha o contexto. Ele se arrependeu, mas sentiu saudade de casa. Ele descobriu aqui que os empregados do pai dele, né, tinham dignidade de alimento, inclusive, tinham guarida. E ele não. Mas olha o que eu fiz. Não tenho comida. Talvez vou morrer de fome. E o empregado do meu pai não morre de fome. Percebe isso? Os versos 18 e 19, ele diz lá, levantar-me-ei, quando ele recobra a consciência. Irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha o que ele queria. Poxa, peraí, eu pisei na bola, eu não posso retornar lá e requerer nada, porque olha o que eu fiz. Ele entendeu, ele teve convicção do pecado que ele fez. Então, pelo menos eu vou me humilhar diante de Deus, do meu pai, de forma correta, e vou pedir um emprego, uma porta ali para que eu possa subsistir. Só que no verso 18 e 19, quando ele reconhece o seu erro, naquele momento ele soube que o seu abandono foi precipitado. A sua decisão foi totalmente insensata, totalmente desconexa. Também aqui ele entendeu que o que ele fez não foi apenas um erro, meramente falando, foi um pecado. E lembre-se, todo pecado contra os nossos irmãos, ou quem quer que seja, antes é um pecado contra Deus. É por isso que ele diz, primeiro eu vou falar, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Você percebe isso? Todo pecado contra as questões mais aqui, vamos dizer, horizontais, antes ele é um pecado vertical. Sempre, é uma regra. Sempre. Ele fez exatamente isso. Ele havia pecado contra Deus primeiro, em desonrar o pai, em fazer isso absolutamente, nas andanças dele. Ele fez isso. E depois ele falando do pai. Não é? O ser humano, embora figurativa na parábola, nós sabemos já o simbolismo. Ele compreendeu o quão ingrato havia sido. E ele aqui sabia que não poderia mais ser um chamado de filho. Filho, olha o que eu fiz com meu pai. Como é que eu vou ser chamado de filho? Ele mesmo compreendeu isso. Então ele queria ser um empregado, repito, temporário. Naquele lugar era muito comum isso. Temporário. Para não comer ou não querer comer alfarrobas. Nesse exato momento, aquele filho mais novo já não era mais o mesmo rapaz, o mesmo jovem, quem sabe.
inconsequente que saiu de casa, que saiu da casa do pai, ele havia sido transformado. Percebe? Verso 20. E levantou-se, ele fez exatamente o que ele planejou. Primeiro ele faz um plano ruim, ele vai lá e se arrebenta. Agora ele faz um plano bom. Percebe? E volta. 2 planos, com 2 consequências diferentes. Percebe isso? Ele volta, e aí o verso 20, e levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele de longe, ele estava longe. Quando o seu pai, opa, olha quem está vindo lá, o avistou. E o pai não foi dar uma lição de moral nele. Tem tempo para isso depois. O pai foi e se compadeceu dele. O abraçou e o beijou. O verso 20 mostra que o pai avistou o filho retornando. O pai nunca havia perdido o interesse no seu filho. Senão ele não agiria dessa forma. Ele nunca havia perdido o interesse no seu filho. Quem sabe, vez ou outra, eu, quem sabe, estava ali olhando no caminho. Será que... Como humano falando. Deus sabe de todas as coisas. Como ser humano. Entenda. À espera do filho. O filho aqui, quando partiu, achava que talvez nunca mais voltaria ali. Mas o pai aqui, na certeza de que um dia, agora sim, no aspecto divino, o filho voltaria. Isso torna muito claro a reação do pai para com o filho. A gente verifica isso. O texto aqui diz que ele se compadeceu profundamente, ele correu para o filho. Foi ele que foi ao encontro do filho. Embora o filho tenha vindo, ele foi atraído pelo quê? Pela presença ou pela a situação que o pai poderia desenrolar, causar com ele. Percebe? Que a atração, ele poderia ter buscado em outros lugares. O pai não era o único ali, ele não poderia ter procurado emprego em outro lugar? Poderia. Percebe? Não? O pai o abraçou, não olhou as condições que o filho estava se aproximando. Não, mas ele não fez isso. Não, mas aí olha o que você fez. Agora, o pai não falou isso. O filho aqui, quem sabe, rasgado, roupas, né? Isso que eu estou dizendo, todo ali maltrapilho, descalço, talvez, era a personificação aqui da miséria. Era a personificação da miséria. Mas aqui, o pai só olhou para o arrependimento, ele não olhou para as questões externas. Ele olhou para o arrependimento que o filho teve. Percebe como que é profunda essa questão dessa parábola? Olha o verso 21. E o filho disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. No verso 21, o filho começa a fazer esse discurso que ele tinha planejado, que ele tinha ensaiado. Ele reconheceu o seu pecado, reconheceu a sua miséria, reconheceu que não tinha mérito algum. Percebe isso? Reconheceu aqui que não era digno de ser chamado de filho. Te relembra alguma coisa ou não? Porém, algo que realmente merece a nossa atenção. Exatamente isso. Ele não conseguiu nem terminar para falar: faz de mim um dos seus empregados. Ele não fez isso. Ele não conseguiu. Por quê? Porque o próprio pai o interrompeu. O pai aqui deixou que ele não dissesse essas palavras, né? Não deixou nem que ele falasse isso. Olha aí o verso 22 e 23. O pai, porém, disse aos seus servos. Quando ele ia falar, o pai já, opa, peraí, chamou o servo. Disse aos seus servos: trazei depressa, é rápido o negócio. Uma roupa. Tudo bem, você retornou, foi uma forma de falar. Agora é assim que você vai caminhar. Você não é aquilo, você é meu filho. É assim que você vai caminhar. Trazei depressa a melhor roupa, está escrito no texto. Vestiu, põe-lhe um anel no dedo, sandália nos pés, trazei também e matai o novilho cevado. Você percebeu um detalhe aqui? Já estava preparado. O novilho, as roupas, o anel. Você percebeu isso aí? Já estava preparado. E regozijemo-nos, nos alegramos. Júbilo, alegria. Os versos 22 e 23, nós temos o relato do pai que o recebe de volta ao lar. O pai queria dar ao filho a importância que ele não merecia. O filho não merecia, mas o pai estava dando a importância que ele não merecia. Graça, o favor imerecido. Mas o seu amor aqui, imenso, inexplicável, intransponível, era que o pai estava fazendo diante daquele filho, que pecou, que causou uma rebelião contra ele. Você percebe? O pai, então, lhe providencia. O quê? Uma roupa, a melhor, símbolo de honra. Foi isso que o pai fez. Para quem não era merecedor.
O pai, então, providencia um anel, símbolo de autoridade, para quem tinha sambado em cima da autoridade do pai. Percebe? O pai, então, pede que traga uma sandália, um símbolo de que ele não era um escravo da miséria, que ele não era um escravo das questões dissolutas. Agora, toma aqui a sandália, você não é um escravo. Percebe? Era isso que ele estava fazendo. Aquele filho era um homem livre, pois o amor do próprio pai o libertou. O pai também manda preparar um bezerro, que já estava lá. Preparado, né? Traz, já estava lá. Esse animal aqui era um novilho guardado, inclusive, para ser usado só em ocasiões especiais. Olha aqui isso, que coisa bonita, que ocasião especial. Para o pai haveria alguma ocasião mais especial do que essa? O filho retornar? Acho difícil. Os versos aqui nos revelam algo muito profundo. A gente entende aqui que o controle sempre esteve nas mãos do pai. Você percebeu? O controle sempre esteve nas mãos do pai. Se você perceber que enquanto o filho estava vivendo dissolutamente, o pai estava fazendo provisão para quando o filho retornasse, você vai entender isso. O controle sempre esteve nas mãos do pai. Enquanto o filho estava esbanjando a herança, o pai estava servando o novilho, deixando a roupa, o anel, a sandália preparados para o momento do retorno. Com isso, nós entendemos que essa parábola aqui, como um todo, aponta para claramente a soberania de Deus e a busca ativamente de pecadores desprezíveis, que não estavam procurando por Deus, mas Deus, de fato, estava já com algo preparado para estes pecadores desprezíveis. Verso 24. Porque esse meu filho estava morto, e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a se alegrar, regozijar-se. 24 possui um significado importante no verso. Os contrastes aqui, morto, vivo, perdido, achado. A explicação dessas palavras é a seguinte, no sentido mais prático. O filho estava morto, pois havia recebido a parte da herança e não fazia mais parte da família. Era isso. Ele também estava perdido, pois ele havia sido destruído em suas loucuras, destituídos desse seio familiar, desperdiçando o que poderia sustentar ele durante a vida inteira. Por isso que ele estava perdido, nas suas loucuras, nas suas mazelas. Porém, algo mais profundo aqui. Essa palavra morto aqui, um grau um pouco mais avançado, trata de miséria. Trata de decomposição. Morto é isso. Morto não toma ação. Morto não decide. Morto não tem razão sobre si. E ele está falando, ele estava morto, passado. E agora está vivo. Por quê? Por conta do pai. Aquele filho que estava morto, ou seja, não estava mais vivo, estava num profundo sentimento e caminho de desgraça, a falta da graça sobre ele mesmo. Desgraça, uma vida miserável. A notícia boa é que a explicação da reação do pai nos mostra exatamente o que o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2, verso 1, para nós. Olha o que ele disse em Efésios 2, capítulo 1. Ele nos vivificou, estando nós mortos em nossos delitos e pecados. Nós estávamos igualzinho o filho pródigo. Igualzinho o filho pródigo. Mas ele nos vivificou. Ele nos trouxe a vida. Estávamos mortos e agora estamos vivos espiritualmente. Não somente isso, no mesmo evangelho, segundo escreveu Lucas, o próprio Jesus declara, Lucas capítulo 19, verso 10, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Éramos nós. Iguaizinhos o filho pródigo. Agora, mude a sua mente um pouco para uma guinada um pouco diferente. O cenário não acabou aí. Tinha um filho mais velho lá, não tinha? Aparece o texto para nós. O filho mais velho estava no campo, nós lemos aí no texto, quando voltou, se aproximou da casa, ouviu música, viu o pessoal dançando. Alegria, é uma festa. O que será que está acontecendo? Chama um dos criados, pergunta para um dos criados, o que é que está acontecendo? Que festa aí que está acontecendo? O criado informa, olha, veio teu irmão,
o teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde, o recuperou vivo. Ele se indignou. Ele não queria comer. Ele não queria entrar no ambiente. Só que o pai procurava conciliar tudo isso. Está no verso 25 a 28. Nos versos 25 a 28, apresentado aqui, no texto que lemos, nós vemos o outro filho, o filho mais velho, o primogênito, se você quiser assim chamar. Ele nunca se afastou do pai. O texto é claro em dizer. Só que também, preste bem atenção, ele nunca esteve próximo. Ele nunca se afastou do pai, mas ele também nunca esteve próximo. Você vai entender já já. Ele sempre teve o amor que precisava do pai. O pai também o amava. Mas é possível nós vermos que ele ainda não havia compreendido isso, não. Pela fala dele. Se o filho mais novo se perdeu, preste bem atenção, saindo de casa, o filho mais velho se perdeu dentro de casa. Percebe? Coisa terrível, irmãos. Perdido dentro de casa. Então, mais uma vez, quem é que sai para falar, para buscar o filho mais velho? Quem é que sai? O pai de novo. É o pai que busca. O filho não foi lá, não. Quem quis? O pai de novo, buscando, foi ter com o filho mais velho. Dessa vez foi lá encontrar o filho mais velho. Nas palavras do filho mais velho, nós vemos que ele encarava o relacionamento com o pai na base da recompensa. Era isso. Ele encarava esse relacionamento assim, na base da recompensa. Olha os versos 29 e 30. Mas ele respondeu ao seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos, vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Percebe o tom que ele estava falando aqui? A forma com que ele estava falando? Ele tinha direito, inclusive, a 2/3 da herança. Olha isso. A 2/3, mais do que o outro. 2/3 da herança. Mas ele estava preocupado com o novilho. Fazendo um pouco caso das questões. Né? Ele era filho, mas ele se enxergava como um empregado. Você percebe na fala aqui? Ele também tentava se auto-justificar, dizendo: olha, eu não transgredi uma ordem tua, eu fiz. Tentava se auto-justificar. Então ele não entendia que de um filho se espera algo simples. Simples. Sabe o que é? A obediência. Simples. Se esperava só isso. O pai sabia que ele estava lá trabalhando, não precisava lançar na face do pai com uma outra conotação. Ele não havia entendido aqui de que diante de um pai tão bondoso, nada do que ele tinha feito poderia impressioná-lo. Ele só estava preocupado com as posses do pai, consequentemente, essas posses eram dele. Era dele. Tudo que é meu é teu. Percebe? Ele não amava o pai como deveria. Ele amava o que o pai tinha, o que o pai poderia dar, providenciar. É uma outra toada aqui, você percebe? Ele não se preocupou com a dor do pai, por exemplo, quando o filho, o pai ficou sem o filho caçula. Ele não se preocupou, não, pai, tranquilo, vamos lá, vamos junto. Ele nem se preocupou com o irmão mais velho de ir atrás do irmão mais novo, que ele poderia ter ido buscar também. Ele poderia. Ele não fez isso. Você não vê isso, ele fazendo isso aqui. Não tem no texto. A toada dele aqui era outra. Esse filho estava mesmo preocupado com a herança. Também. Perceba que ele diz: esse teu filho aí. Ele fala assim. Esse teu filho. Ele não fala, esse meu irmão. Esse teu filho aí. Olha a tônica da fala dele. Você percebe, não fala? Não fala esse teu irmão. Ele era um estranho dentro da própria casa. Era isso. Então, com base em tudo isso que eu falei a vocês, de forma bem objetiva, nós já extraímos algumas lições só nesses pontos que eu estou dizendo a vocês. Nós vamos aplicar isso ao nosso coração. Bem rápido. Em primeiro lugar, essa parábola aqui nos ensina, nos mostra claramente que o pai se alegra
Entenda, Pai Celestial, com a conversão de um pecador que estava morto em delitos e pecados, que estava perdido, e que pela ação do Espírito Santo ele foi vivificado, encontrado, Márcia. Ele faz exatamente isso. Diante disto, é impossível, já trazendo um sentido aplicativo para nós não nos perguntarmos quem é que somos nós. Quem somos nós? Quão perdido nós estávamos. Quão perdido estávamos. Será que algum de nós merecia um cuidado tão pessoal do próprio Deus? Reflita. Tudo o que nós podemos dizer é que Ele nos ama. Não dá para explicar. Nós éramos esse aí, que saímos dissolutamente. Nunca poderíamos ir à casa do Pai sem um caminho, inclusive, que pudesse nos levar ao Pai. E sabe qual é esse caminho? Jesus, o Filho de Deus. Esse é o caminho. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Pai, alegre com o pecador que se arrepende, faz uma festa, entenda no sentido metafórico, por nossa causa. Mas entenda que isso não é sobre nós. Não é porque nós, olha, agora Ele fez uma festa para nós. Tudo é sobre Ele, sempre foi. Mas não somente isso, são aplicações. Em segundo lugar, essa parábola aqui nos ensina como verdadeiramente nós devemos agir para com os perdidos. Se você notar nesse ponto, em segundo lugar, a parábola do filho pródigo, ela nos convida a refletir, a verificar qual tem sido a nossa posição para com os perdidos. Como é que nós temos tratado isso? Como é que nós temos nos atentado em relação a isso? Aqui nós temos uma importante lição. Diante dos perdidos, nós podemos assumir algumas atitudes diferentes. Por exemplo, nós podemos odiar os perdidos. Nós podemos tratá-los com indiferença. Podemos. Ou nós podemos recebê-los quando vierem até nós, ou até mesmo, a melhor coisa, buscá-los. Nós podemos. Como é que tem sido o nosso agir para com os perdidos? Como tem sido? Como nós, como seguidores de Cristo, cidadãos do reino de Deus, temos nos colocado, qual tem sido a nossa postura, qual tem sido a nossa atitude em relação aos perdidos? Lembre-se que Jesus estava falando com publicanos e pecadores, ele estava exatamente buscando publicanos e pecadores. A quem temos imitado? A quem de fato temos condicionado o nosso olhar para copiarmos, exatamente no sentido bom? Estamos mais parecidos com Jesus ou talvez mais parecidos com os doutores da lei e os fariseus? Estamos parecidos com quem? Faça uma reflexão. Terceiro lugar, essa parábola nos faz refletir acerca do nosso relacionamento com o Pai. Bem como nos convida a nós realizarmos aqui uma análise introspectiva de quem de fato nós somos nesse relacionamento com o Pai. A parábola do filho pródigo nos leva a fazer as seguintes perguntas. Como é que nós estamos nos comportando diante desse relacionamento com o Pai? Será que nós somos como o filho mais novo ou como o filho mais velho? Como é que... Onde encaixamos aí, enquanto relacionamento com o Pai? O filho mais novo aqui apenas queria a parte da herança, como lemos, e a maneira que ele achou para conseguir isso daqui foi sendo ruim. Literalmente isso. Não que nenhum de nós seja bom, entenda. Foi sendo ruim, se afastando, indo embora. Já o filho mais velho aqui também só estava interessado aqui na herança, e a forma com que ele achou foi sendo, entenda aqui as aspas, bom, ao olhar dele, né? Sendo bom, trabalhando aqui para meu pai. Obediente, entre aspas, ficando em casa. Os conceitos até equivocados em relação ao relacionamento com o pai. Você percebe que, na verdade, ambos eram ruins? Percebe isso? Ambos eram ruins. Tanto um como o outro. A ruína do filho mais novo foi o quê? A precipitação dele, não foi? E inconsequência, insensibilidade e desobediência. Mas a ruína do filho mais velho foi seu comprometimento. Foi. Foi sua obediência. Foi seu bom serviço. Foi. Por quê? Porque ele tinha uma sensibilidade superficial.
Ele não sabia realmente por que ele estava fazendo aquilo. Ele nem entendeu. Ele achou que fazendo coisas ele teria benefícios. Percebe? Podia entrar em uma série de questões aqui, né? Obras, etc. O filho mais novo se afastou do pai porque era muito ruim, mau. Enquanto o filho mais velho se afastou porque era muito bom, ao olhar dele. Preste bem atenção no que eu estou falando, ao olhar dele. Inclusive, ele tenta uma espécie de mérito próprio pessoal, não foi isso? Ele tentou exatamente isso, achando que era merecedor exatamente pelas suas obras. Não foi isso? Lucas 15, 29, ele respondeu ao pai: há tantos anos te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. O Senhor nunca me deu aí um cabrito para eu me alegrar com os meus amigos. Como o filho mais velho, irmãos. Esses religiosos aqui, que estavam cercando Jesus, quando ele estava conversando com publicanos e fariseus, também tentavam se auto-justificar. Tanto o filho mais velho como os religiosos e muita gente por aí afora que tenta auto-justificação. Ele não tem a justificação de Deus, justiça de Deus imputada em si, ou até, pode ser até que tenha, mas não entende isso, e quer se auto-justificar pelo que ele faz, pelo auto-merecimento, pelas suas obras, achando que é bom. Não, eu venho na igreja, eu faço isso na igreja, eu faço aquilo outro, mas quem diz que isso é um mérito para nós? É glórias a Deus. Você percebe? Tanto um como o outro aqui, a sua tônica. Eles se achavam aqui bons demais, né? Os fariseus naquela época. Bons a ponto de praticamente entenderem que alguém como eles nunca poderia ser privado do paraíso. Por quê? Porque nós também somos filhos de Abraão. Nós isso, nós aquilo, nós fazemos. Eles achavam isso. A exemplo do filho mais velho. Hoje muitas pessoas se comportam como o filho mais velho. Por aí afora está cheio. Não faltam os cultos. Não falta. Devemos faltar então? Não estou dizendo isso. Mas não faltam os cultos. São até obedientes, entenda. Até oram. Até jejuam. Fazem tudo o que pode. Porém não é nada verdadeiro. Sabe por quê? Porque é só por interesse. Só tem um interesse por trás. É por interesse. Não é um relacionamento que tem com o pai de forma saudável, salutar. É por interesse. Ora, não, mas vai lá, cobra o escanteio e cabeceia, por interesse. Tem gente que faz isso. Tem pessoas que fazem isso. Nada é verdadeiro, tudo é por interesse. Essas pessoas acham que suas boas obras serão capazes de salvá-las. Vamos caminhando para a conclusão, mas entenda. Deus é o nosso Pai amoroso. Como filhos obedientes, nós também temos filhos diferentes sobre o mesmo teto, sobre o mesmo lar. São filhos diferentes. Ele ampara, ele cuida, ele dá segurança, companhia leal a todos os filhos que são dele. Todos. Quando nós pecamos, nós fomos como o filho pródigo. Abandonamos o nosso pai para desperdiçar a nossa vida. Quando a gente peca, é isso, intencionalmente falando. Nós abandonamos o pai para desperdiçar a nossa vida. Porque longe da presença de Deus não tem alegria plena. Nós trocamos, então, quando pecamos, os sermos filhos de Deus para ter uma herança hipotética, dissoluta, passageira. É isso que nós fazemos. Nós aqui dissipamos os nossos dons, os nossos talentos, em troca de tesouros mundanos. É isso que nós fazemos quando nós pecamos. Intencionalmente, entenda. O pecado destrói a vida. O pecado acaba com as bênçãos que Deus nos dá. E não é culpa de Deus. É nossa responsabilidade humana. Existe a soberania de Deus, mas existe a nossa responsabilidade humana. Por isso, o filho mais novo sente a necessidade, a busca, por si só, de saciar a sua fome, talvez, às vezes, de uma crise existencial. Foi o que aconteceu com ele. Na terra, longe do pai, a fome de valores. A fome aqui do sentido para viver, longe do pai, é isso. A fome de esperança e de relacionamento verdadeiro. Porque os relacionamentos são superficiais, eles são superficiais. Relacionamento verdadeiro só com o pai. O filho pródigo voltando para casa, então, ele representa o quê? Ele representa quem se arrepende desses pecados que eu acabei de falar. Pedindo perdão a quem? Ao pai.
pedindo perdão a Deus. Deus sempre toma a iniciativa em nos perdoar. É Ele que nos perdoa. Sempre. O pai foi correndo ao encontro do jovem aqui. Demonstra o perdão total. Demonstra a restauração do relacionamento. Deus, de fato, fica feliz, é claro, em perdoar quem se arrepende de verdade. Não é ter um remorsinho, não. É se arrepender de verdade. Ele acolhe com amor, com carinho. Ele não tem rancor. Ele lança no mar do esquecimento. É claro que pecados causam consequências. Percebe? Sempre que alguém se arrepende, entenda metaforicamente falando, Deus faz uma festa. Ele restaura, Ele transforma, dando uma segunda oportunidade. Entenda isso que eu estou dizendo. É exatamente o que Ele faz. Assim como os fariseus legalistas, nós também podemos ser como o irmão mais velho. Quando somos obedientes a Deus, nós não podemos nos julgar melhores do que os outros, porque nós somos obedientes a Deus. Quem somos nós na fila do pão? Já no adágio popular. Como filhos, nós devemos nos lembrar do amor de Deus incondicional do Pai. Deus não nos ama por causa das coisas que nós fazemos por Ele. Deus nos ama porque nós somos filhos. Nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. É exatamente por isso. Assim como Deus perdoa os perdidos, todos nós também devemos perdoar e nos alegrar com a salvação dos pecadores. Nós não julgamos quem é que vai ser salvo ou não. Não devemos, pelo menos. De forma nenhuma. Quero finalizar. Nós vamos louvar. Como é que nós temos nos portado diante disso? A parábola é muito clara em relação a esses princípios e esses valores. Por sermos resgatados por Deus, nós já deveríamos aqui, irmãos, agradecer assim, mas saltando de alegria. Somos indignos, mas fomos tirados do lamaçal, do pecado pelo Pai, e colocados em posição de glória. Estamos com Ele, celestialmente falando. Estaremos com Ele para todo sempre. Não é um motivo de agradecimento? Agora, isso não é cabível apenas a nós. Eu não sei o número de eleitos do Senhor, Ele sabe. É por isso que Ele me recomenda a pregar, anunciar as boas novas do Evangelho a todos que estão aí afora. Como nós temos nos portado. Olha lá, ele saiu daqui, aprontou lá, está de volta, agora é crente. Não sou eu que julgo isso. É o Pai. O Pai sabe. Como é que nós temos nos portado em relação a isso? Como temos entendido essa questão? Que Deus nos ajude, que Deus nos oriente, que Deus nos sustente em tudo isso, para que nós possamos compreender verdadeiramente o que o Senhor tem preparado, projetado, estabelecido, nos auxiliado, para nós caminharmos um pouco mais ainda aqui na terra, nesse processo de santificação, crescendo na graça e no conhecimento, crescendo diante de Deus, crescendo diante do Senhor que nos salvou, crescendo diante de um Deus que não é exclusivista, é para todos os povos, línguas, tribos e nações. E sabendo que a exclusividade está em Cristo Jesus, é só por meio dele. Ele é o caminho que nos conduz a Deus. Que nós possamos compreender isso e verdadeiramente sabermos quem nós somos, onde nós estamos, quem é o nosso Pai e o que Ele decretou que nós fizéssemos, o que Ele estabeleceu como fôssemos e o que nós certamente seremos por toda a eternidade. Que Deus nos instrua, nos capacite, acima de tudo, reafirme ao nosso coração exatamente essas questões, como eu abri no começo dizendo, uma parábola que nós já conhecemos, mas que às vezes na caminhada terrena foge uma coisa ou outra que a gente precisa ser recapitulado, ser recondicionado, ser colocado de volta aos trilhos, para que verdadeiramente nós possamos honrar e glorificar o nome do Senhor. Fiquemos em pé então, vamos louvar a esse bom Deus que nos restaurou.